Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui, professora Andresa Gomes, professora de História, para a nossa quarta videoaula. O tema da nossa videoaula é nazifascismo. Essa música que vocês acabaram de ouvir é de Chopin e é o tema do filme O Pianista, que retratou muito bem o regime nazista. O avanço do totalitarismo na Europa é o tema da nossa quarta videoaula. Vem comigo! O avanço do totalitarismo na Europa. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, seguido da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, grupos ultranacionalistas passaram a utilizar a crise econômica como justificativa para criticar o sistema liberal capitalista. Nesse período, houve a derrocada dos valores e das instituições liberais e o aumento da descrença nos partidos tradicionais, principalmente na Europa. A instabilidade política e econômica, os ressentimentos gerados pela Primeira Guerra Mundial e o desemprego auxiliaram a escalada de movimentos políticos autoritários e totalitários em várias partes do mundo. Para resumir, acompanha comigo no slide. Fatores que favoreceram o avanço do totalitarismo na Europa. Em primeiro lugar, é importante entender que o totalitarismo foi a saída europeia para a crise do capitalismo, para a crise de 1929. Enquanto que nos Estados Unidos a saída foi democrática, foi através das eleições de Franklin Delano Roosevelt, que implantou o New Deal, na Europa, a saída, a solução para a crise do capitalismo foi uma solução totalitária. Junte-se aí, além da crise econômica, ressentimentos com o Tratado de Versalhes, que foi o Tratado de Paz assinado ao fim da Primeira Guerra Mundial, o desemprego e a rivalidade entre as nações europeias. Tudo isso auxiliou na escalada do nazifascismo. Como o nazismo e o fascismo são regimes totalitários, é importante entender o que é o totalitarismo. O totalitarismo caracteriza-se pela máxima intervenção do governo na sociedade, pelo ultranacionalismo e pela centralização do poder do Estado na figura de um líder. Nos regimes totalitários, os governos de partido único impõem uma ideologia e perseguem todos os opositores, considerados inimigos nacionais. Além disso, as relações sociais são reguladas pelo Estado, assim como os meios de comunicação, através da censura. O cotidiano das pessoas é rigidamente controlado, policiado. Dito isto, acompanhe comigo no slide. Nazifascismo, doutrina político-ideológica adotada pelos governos de Hitler, na Alemanha, e de Mussolini, na Itália, no período entre guerras. O período entre guerras é o período que vai de 1919, após a Primeira Guerra Mundial, até 1939, quando começa a Segunda Guerra Mundial. Vejamos agora as características do nazifascismo: o totalitarismo, militarismo, o culto à violência, o culto ao chefe da nação, o anticomunismo. É importante destacar aqui que o nazifascismo é de extrema direita, da mesma forma que o stalinismo na União Soviética é de extrema esquerda. Não existe essa de que nazismo é de esquerda. Até porque observem que entre as características do nazifascismo está o anticomunismo. O nazismo e o fascismo cresceram na Europa como forma de conter o avanço do comunismo. Soma-se a todas essas outras características o controle da educação para criar nazistas, e fascistas, e dos meios de comunicação, que eram censurados e também utilizados pelo governo para incutir suas ideias na população. A frase de Goebbels demonstra bem
a ideia que se tinha da utilização dos meios de comunicação. Uma mentira repetida 100 vezes transforma-se em verdade. O fascismo italiano. Após 1918, a Itália se encontrava numa situação crítica, apesar de pertencer ao bloco vitorioso na Primeira Guerra Mundial, a Tríplice Entente. Lembrem que durante a guerra a Itália mudou de lado. Além de o país ter sofrido perdas humanas e materiais, as pretensões expansionistas que motivaram a entrada da Itália na guerra não haviam sido plenamente atendidas. E a Itália estava mergulhada numa retração econômica e crise social, com milhares de desempregados, greves, invasões de terras e muitas agitações na cidade e no campo. Diante de toda essa crise e caos, houve um crescimento das forças de esquerda, com a fundação do Partido Comunista Italiano. A burguesia do país ficou apavorada, com medo da revolução. E foi esse medo de uma revolução comunista na Itália o principal motivo pelo qual os representantes do grande capital descartaram os partidos conservadores tradicionais e apoiaram política e financeiramente os partidos de extrema-direita, como o Partido Nacional Fascista, liderado por Benito Mussolini. Os integrantes desse partido defendiam o ódio aos comunistas e o desprezo à democracia liberal. Resumindo, na Itália, ascendeu ao poder Benito Mussolini. O termo fascismo vem de fácio, feixe de varas, que simboliza união. Aí no slide, por que utilizar o termo fascismo? Fascismo é um termo italiano que remete ao fácio, latino. Fácio é uma representação de um machado cercado por um feixe de varas que significa autoridade do Estado. Se você pegar uma vara só, você quebra com facilidade. Se você unir várias varas, é praticamente impossível de quebrar. Com o fim da Primeira Guerra, o termo passou a ser utilizado por Mussolini para descrever o estado de ânimo dos grupos reunidos ao seu redor. O nazismo alemão. Como aconteceu na Itália com o fascismo, o grande capital e a pequena burguesia, temendo o avanço do comunismo, apoiaram e financiaram a ascensão nazista. Após a crise de 29, o Partido Nazista cresceu de forma acelerada na Alemanha. Em 1933, diante do avanço dos nazistas, das intrigas governamentais e das pressões dos grandes grupos econômicos, o presidente alemão Hindenburg nomeou Adolf Hitler, líder do Partido Nazista, chanceler. Foi o primeiro passo para a instauração de um governo ditatorial. Logo depois que Hitler assumiu o poder, o prédio do parlamento foi incendiado e a culpa recaiu sobre os comunistas. Após esse episódio, o governo acabou com a liberdade de expressão e de opinião, de reunião e de imprensa, entre outras medidas, para combater a ameaça comunista. Com a morte de Hindenburg, em 1934, a elite civil e os chefes militares alemães aprovaram a união das chefias de governo e de Estado, e Hitler assumiu a presidência, além de tornar-se o comandante supremo das Forças Armadas. Em resumo, acompanha comigo no slide. Na Alemanha, ascendeu ao poder o austríaco Adolf Hitler. Hitler não era alemão, mas era austríaco, porque austríacos e alemães descendiam de uma mesma etnia, de uma mesma raça, a raça ariana. O termo nazismo deriva da sigla do Partido Fascista Alemão, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Por causa do nome desse partido é que surgiu o conceito aqui no Brasil de que o nazismo seria de esquerda, por causa do termo socialista. Discussão essa inexistente na Alemanha. Conforme já dito, da mesma forma que ocorreu na Itália, o grande capital e a pequena burguesia, temendo o avanço do comunismo, apoiaram e financiaram a ascensão nazista. Na imagem,
Joseph Goebbels, chefe da propaganda nazista, e duas frases que dizem muito sobre esse regime que foram proferidas por Goebbels. Uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Na realidade, é 100 vezes. Enfiar na cabeça dura das massas a devoção a Hitler como Deus da nova Alemanha tornou-se o meu objetivo único. Nas duas frases ficam nítidos o objetivo de se controlar os meios de comunicação e a educação como forma de incutir desde criança a ideologia nazista. Os nazistas defendiam a construção de um Estado forte e centralizado na figura de um grande líder, o Führer. Segundo a ideologia nazista, os germânicos, ou arianos, constituíam uma raça humana superior e deviam lutar para expulsar de seu território e, consequentemente, de sua população, etnias e pessoas consideradas inferiores, como os judeus, por exemplo. Características do nazismo: o arianismo, a crença na superioridade da raça ariana; o antissemitismo, isto é, o ódio aos semitas. Os judeus pertencem a essa raça semita, então é o ódio aos judeus; e o expansionismo, ou seja, a crença de que era necessário a expansão, ou seja, um espaço vital para que a raça ariana pudesse se desenvolver. Com base em princípios racistas e nacionalistas, os nazistas passaram a perseguir judeus, comunistas e militantes de esquerda, ciganos, homossexuais e pessoas com deficiência, entre outros grupos. As leis eugênicas, decretadas em 1933, autorizavam a esterilização de indivíduos considerados degenerados. Cerca de 45% dos médicos alemães, ou seja, quase a metade, aderiram ao regime e contribuíram com as experiências médicas e científicas. A população alemã foi dividida conforme critérios raciais, em arianos puros, não arianos e mestiços. Os nazistas utilizaram a polícia política do país, a Gestapo, espécie de serviço secreto alemão, a guarda pessoal de Hitler, as SS, e as milícias conhecidas como tropas de assalto ou forças de assalto, as SA, para perseguir seus opositores políticos e as pessoas consideradas inferiores pelo regime. O totalitarismo se expandiu para outros países. Em Portugal, Antônio de Oliveira Salazar instaurou o fascismo em seu país. Na Espanha, ascendeu ao poder o líder fascista, o general Francisco Franco. Antes de tomar o poder, Hitler chegou a ser preso após uma tentativa fracassada de golpe. Na prisão, escreveu Mein Kampf, Minha Luta, livro onde ele desenha a teoria ideológica nazista. Acompanhe comigo no slide. No livro Mein Kampf, Minha Luta, Hitler desenvolveu as suas ideias antissemitas, racistas e nacionalsocialistas, adotadas mais tarde pelo Partido Nazista. O primeiro volume foi escrito na prisão e editado em 1925. O segundo foi escrito por Hitler fora da prisão e editado em 1926. Hitler via a democracia como uma força desestabilizadora, porque colocava o poder nas mãos das minorias étnicas, que tinham incentivo para enfraquecer e desestabilizar mais o império, diferentemente da ditadura, que, segundo ele, colocava o poder nas mãos de indivíduos restritos e intelectualmente favoráveis. Assim sendo, o centro da ideologia nacional-socialista é a raça. A teoria nazista defende que a raça ariana é uma raça mestra, superior a todas as outras. Aí no slide tem um esquema bem simples sobre a ascensão do nazismo na Alemanha. Em 1923, os nazistas tentaram dar um golpe de Estado contra a República de Weimar. O golpe foi reprimido e vários nazistas foram presos, entre eles Adolf Hitler. Na prisão,
Hitler escreve Mein Kampf, Minha Luta, delineando a ideologia nazista. Aí tá a obra. Com a crise de 29, os nazistas se fortaleceram e conquistaram 1/3 do parlamento, e Hitler é nomeado primeiro-ministro. Um ano depois, é nomeado Führer, guia do povo. O nazismo chega ao poder. E aí uma pequena biografia de Hitler. Adolf Hitler nasceu na Áustria em 1889. Alistou-se como voluntário no exército alemão, após não conseguir seus objetivos como artista. Hitler era pintor. Participou da Primeira Guerra Mundial, sendo condecorado com a medalha Cruz de Ferro. Em 1919, filiou-se ao Partido dos Trabalhadores em Munique, rebatizado em 1920 como Nazi, de onde deriva o termo nazismo. Em 1930, assume o poder na Alemanha.